Olá, a aula de hoje é sobre a função tangente e é uma bela função, ela tem uma certa elegância no traçado, mas exige um pouco mais do que a função seno e cosseno. Vamos observar então, vejamos. Eu deixei pronta uma tabela com os valores de x e y. Esses valores de x, eu fui pegando aqui, ó, 0, depois π sobre 2, entre π sobre 2 e 0 tem o π sobre 4. Do π sobre 2 vem aqui, que é o π, mas entre o π e o π sobre 2 existe o 3π sobre 4. Do π até aqui é 3π sobre 2, eu imagino que vocês tenham memorizado, né? Então, entre π sobre 2 e 3π sobre 2, entre esses dois valores, nós temos o 5π sobre 4. E aí, depois 3π sobre 2 e 7π sobre 4. Observe que esses valores estão todos relacionados com o π sobre 4. Olha aqui, ó. Reduzo lá para o π sobre 4. Esse daqui desce aqui e sobe, tem a mesma medida do π sobre 4. Esse daqui da mesma forma, vai até o centro e quando reflete lá, reflete no π sobre 4. Então, são valores que se relacionam entre si. Isso me facilitou bastante o quadro, o cálculo, sabendo que tangente de π sobre 4 é igual a 1. Vamos partir desse princípio. No final, quem estiver curioso, eu volto e explico. Mas nós vamos partir do princípio o quê? A tangente de π sobre 4 é 1. Mas, então, o que é essa tangente? Essa tangente é uma reta paralela ao eixo seno, né? O eixo y. Então, essa é a reta tangente. Vamos lembrar que numa circunferência trigonométrica, vocês têm... Ela é uma circunferência que nós vamos do 0 ao 1 no cosseno e 0 a menos 1. Esses valores são os do cosseno, com sono, né? E aqui os valores do seno, que variam de 0 até 1, e aqui é menos 1. Ora, se no seno nós temos esses valores, na tangente nós também temos o 0, o 1 e o menos 1. Então, já saímos com 3 valores certo. A tangente de π sobre 2. Tangente de π sobre 2, vamos com calma. A tangente de 0, quando eu pego o 0, aqui, né, quando eu pego o 0, que é este ponto, eu chego na tangente exatamente no ponto 0. π sobre 4. π sobre 4 é esse valor aqui. Para encontrar a tangente, eu faço o seguinte, eu traço uma reta dela até este ponto. Ele deu exatamente 1. Então, a tangente de π sobre 4 é 1. Tangente de π sobre 2 não existe. E não existe por quê? Porque ele está aqui. Quando eu for traçar uma reta do centro a este ponto, eu construo uma outra reta paralela a esta. Se o ponto estivesse aqui, ao traçar a reta, eu chegaria ali, a tangente desse ponto seria um valor menor que 1. Agora, a tangente que estiver aqui, por exemplo, quando eu traço a reta, tem um número de tangente maior que 1. E assim vai. Quanto mais próximo do π sobre 2,
maior é o valor da tangente. Acontece que não chega em... quando nós chegamos no π sobre 2, essa reta não tem nenhuma inclinação para tocar lá, elas são paralelas. Se elas são paralelas, elas nunca se tocam. Se elas nunca se tocam, não existe. O mesmo acontece para π sobre 2, 3π sobre 2, olha só. Eu passo pelo centro, também dá uma reta paralela à tangente. Como dá uma reta paralela à tangente, no 3π sobre 2 não existe tangente. No 3π sobre 4, que é este daqui, olha só, ele está num quadrante, aqui é positivo, positivo, para tangente, né? Negativo, negativo, valores positivos, valores negativos. O 3π sobre 4, eu posso voltar e dar esse mesmo valor, então é igual 3π sobre 4. Quando eu traço ele aqui, olha só, é a mesma distância. Se lá é 1, aqui também é menos 1. Então, ela veio para o valor negativo. Vamos pegar aqui positivo e aqui negativo. Então, deu menos 1. Para o π, ora, o π, quando vai para a reta tangente, vale 0. 5π sobre 4, 5π sobre 4, passo aqui e vou em direção, passou justamente no π sobre 4, que também é 1. 7π sobre 4, 7π sobre 4 está aqui. Para achar, então, do zero por esse ponto, vou até a reta tangente. Encontrei o menos 1. Ok. E no 2π, o 2π está aqui, na reta tangente ele é igual a 0. Dado esses valores, então vejam bem, ó, que aqui é o eixo do seno e aqui do lado vem o eixo da tangente, que então varia entre 0, 1 e menos 1. Neste caso aqui não ultrapassa esses valores, aqui pode sim ultrapassar o valor de 1 e menos 1. Agora nós vamos para o nosso gráfico. Gráfico, nós vamos montando os pontos, 0 e 0, aqui. π sobre 4 e 1. Percebam que eu coloquei os valores de x aqui. E eu variei sempre, para colocar, para escolher esses pontos, foi sempre dessa distância de 45 graus, porque π sobre 4 é 45. Então, vejam que 0 mais π sobre 4 é π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 4, somando dá 2π sobre 4, simplificando, chegamos no próximo que é π sobre 2. Do π sobre 2 para vir para este, mais, somando sempre o π sobre 4, sempre essa distância. 4 dividido por 2 dá 2π mais π. Então, chegamos no 3π sobre 4. E assim, sucessivamente. Eu fui somando, dividindo, né, em fatias de π sobre 4, ou seja, em fatias de 45 graus. E esses valores, então, que estão aqui, coloquei aqui e estiquei agora no gráfico. Então, pegando a relação 0, 0, π sobre 4 e 1, observem que eu coloquei, né, esses valores no 1 e no menos 1, porque são os valores que a gente tem aqui. E aí, π sobre 2, eu coloquei uma reta tracejada aqui, uma linha imaginária. Essa linha, ela tem um nome, se quiserem melhorar o vocabulário, ela é assíntota. Assíntota é aquela linha
em que o gráfico quase encosta, mas nunca encosta nele. Depois nós temos os pontos 3/4 e -1, aqui então, π e 0, 3π sobre 2 não existe, e 5π sobre 4 é 1. Aqui não existe, 7π sobre 4 é -1, e 2π vale 0. E agora, para traçar esse gráfico? Vamos imaginar o que acontece quando nós nos aproximamos do π sobre 2. Quando nós nos aproximamos do π sobre 2, dá uma limpada aqui. Aqui está a tangente. Aqui o gráfico, olha só, esse ponto nós estamos pensando no π sobre 2. O que acontece quando chega perto dele? Quando eu vou me aproximando do π sobre 2, aqui eu sei que é 1. Então eu fico com um número ainda menor que 1. Pego um pouquinho mais, talvez eu esteja passando com a tangente 1. Peguei um pouquinho para cá, vai aumentando, vai aumentando o valor da tangente, percebe? Quanto mais eu aumento, mais aumenta o valor da tangente. Agora, se eu chego aqui, não existe porque são paralelas, mas se chegar muito, muito perto, o que seria, por exemplo, muito, muito perto? Vamos pensar que a tangente de 90 graus é o seno sobre o cosseno. O seno é esse valor aqui, né? O que está no eixo Y. Então, é aproximadamente 1. O cosseno é o que está no eixo horizontal, que no caso é 0. Eu estou falando aproximadamente porque a tangente de 90 graus não existe. Imagine que a gente está perto. 1 dividido por 0, vamos pensar no número próximo do zero. 0,999. O número próximo ao... Esse é próximo ao 1. O número próximo ao 0,0001. Quando eu divido esse por esse, dá 999. Se eu quisesse um pouco mais próximo, eu podia fazer 0,9999 dividido por 0,0001. Já iria dar 9.999. Observe que quanto mais próximo eu fico do π sobre 2, maior é esse valor. Então, é o que acontece. Quando se aproxima de π sobre 2, esses valores vão aumentando muito. Aí o gráfico, então, nós já temos uma ideia que ele vai fazer esse movimento aqui, sem tocar. O que acontece quando eu chego, quando eu passo do π sobre 2? Quando eu passo do π sobre 2, vai dar um valor, o raciocínio é o mesmo, só que ele vai para a tangente, aqui é o lado positivo. Então, ele vai para mais infinito. Aqui, ele vai se aproximando, ele vai para menos infinito. Esses valores dariam negativos. Então, a gente diz que eles caminham para menos infinito. Ou seja, quando ele vem para cá, ele faz esse movimento aqui, ó. Aqui, nós já vimos que sobe. E aqui, ela desce. Neste caso aqui, também, então, ela vem do menos infinito e passa aqui. Faz esse desenho. Então, temos aí a função tangente. E a função tangente, a gente tem algumas coisinhas para determinar nela. O domínio é muito simples. Então, vamos começar pela imagem. A imagem
ficou muito simples, porque nós vimos que ela vai para menos infinito e vai subir para mais infinito. Então, você pode usar valores positivos e negativos. Então, aqui no eixo Y, envolve o menos infinito e o mais infinito, portanto, todos os reais. Agora, a imagem, digo, domínio são os valores do eixo X. Então, é X pertencente aos reais, tal que são todos os valores de X, mas tem alguns que ele pula. Ele pula um π sobre 2, então X diferente de π sobre 2, mais quanto que vai sendo somado? Sempre que somar π sobre 2, vai cair nessa situação. Somou mais, você vai cair de novo nessa situação de que não existe. Então, percebam onde ela existe. Ela existe daqui até aqui, não é isso? Então, π sobre 2 mais kπ. Por que kπ? Porque quando que acontece de nós não termos essa função? Quando ela não é definida. Aqui no zero, ela é definida. Quando chega no 90 graus, né, que é π sobre 2, ela não é definida, ok? Aqui ela é. Então, no π sobre 2, não é. Aqui é igual a zero. Só que quando chega aqui no 3π sobre 2, ela também não é definida porque ela vai dar uma reta paralela a esta. Qual é a distância daqui até aqui? Não é meia volta? E meia volta mede quanto? Π radianos. Então, para qualquer valor, para cada π radianos, ela vai deixar de existir. Por isso que a gente coloca kπ com k pertencente aos inteiros. A função tangente é isto, né? É uma função onde você escolhe os valores para montar o gráfico. Você escolhe os valores até, eu escolhi até o 2π, poderia escolher inclusive valores negativos. Olha o que acontece se eu pegasse menos π sobre 4. Seria o mesmo valor que π sobre 4, só que π sobre 4 dá 1 e esse vai dar menos 1. π sobre 2 não existe, para menos π sobre 2 também não existe. Então, ela só vai fazer esse desenho aqui. Então, fica assim a função tangente. Finalizo lembrando que numa circunferência trigonométrica, nós marcamos os pontos 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 e o 2π, que corresponde a 90, a 180, a 270. Eles estão aqui, né? π sobre 2, depois o π, 3π sobre 2 e 2π. Esse gráfico não ficaria definido, não sairia um desenho se fosse só com esses valores. Então, eu peguei a metade de π sobre 2, que é π sobre 4. Aí, π sobre 4, quando eu somo, né, mais esse valor, mais essa distância aqui, eu tenho π sobre 4, mais π sobre 4 dá π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 4
vou ter esse valor aqui, 5π sobre 4. Então, essa parte nós já vimos. Por que que π sobre 4 é igual a 1? Eu fiquei devendo essa explicação. Pelo seguinte, tangente de π sobre 4, no caso de 45 graus, é a mesma coisa que o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Se vocês derem uma olhada naquela regrinha que nós temos de seno, cosseno e tangente na aula anterior, a tangente de 45 graus vai ser igual. Olha só, a gente tinha então a história das mãos. Olha, observem as mãos, que seria isso aqui. 1, 2. 1, 2. Então, aqui 0, 30, 60, 45, 60 e 90 graus. Então, como é 45, eu vou abaixar esse aqui. O seno é sempre a raiz dos dedos sobre 2. Lembrando que o seno vem para baixo e o cosseno vai para cima. Então, olha só, de 45 graus. Como 2 vai estar nos dois casos, vamos ver, olha o seno. O seno, então, 45, seno para baixo. Raiz dos dedos, raiz de 2, seno. Sobre 2. O cosseno é o que está para cima. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 dividido por um número igual, vale 1. Então, quando a gente pega aqui esse valor, dá exatamente a tangente 1. Ah, mas esse 1 onde é que é localizado? Lembrando que a tangente é essa reta que está aqui. Então, quando você pega a tangente de π sobre 4, dá exatamente no 1. No desenho a gente pode associar, né? Porque nós sabemos que a circunferência trigonométrica, o seno vai de 0 até 1 e de 0 até menos 1. Aqui o cosseno vai até 1 e menos 1. Ah, mas pode dar uma tangente maior que 1? Sim. Se eu pegar um valor aqui, essa tangente já é bem maior que 1. Se eu pegar próximo a este, fica um número próximo ao mais infinito, não é? Se eu pegar um número aqui, dá um número entre 0 e menos 1. Se eu pegar esse ponto aqui, já vai encontrar lá em menos infinito. Esta é a função tangente. Espero que tenham compreendido. Obrigada pela atenção.